Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora, né, falar do nosso estudo todos os dias que a gente faz aqui no YouTube para que você possa aí ter no teu gráfico as melhores regiões e a gente consiga ter aí belos trades e boas oportunidades durante o dia. Queria pedir para vocês, antes de mais nada, já deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, porque é assim que o YouTube reconhece que esse canal está ajudando e é vocês que fazem essa diferença. Por isso que eu estou sempre falando para que vocês possam não esquecer do like, por isso que eu já falo no começo. Quem também está a fim de saber mais sobre o nosso treinamento, o link está aí na descrição. Lá tem a página onde você vai saber tudo como que funciona, quais são os tópicos abordados, os valores, e também já tem um espaço para você deixar teu nome na lista para ser avisado quando acontecerem novas turmas. Beleza, turma? Então bora falar de gráfico. Estão vendo que o gráfico hoje está limpo, né? Eu resolvi dar uma limpada nele hoje, tirar tudo que era marcação para a gente começar a fazer uma marcação nova, né? Visto que a gente tinha aqui esse movimento, o preço perdeu o fundo, renovou o topo. Então significa que nós estamos agora trabalhando num pullback desse movimento, dessa onda aqui, né, turma? Então, só lembrando para a gente alinhar o que a gente fala no treinamento, né, das estruturas, tá? Vocês não podem deixar de prestar atenção na estrutura maior, tá? Qual que é a estrutura maior? A maior estrutura que está acontecendo é essa aqui, certo? Ou seja, o preço fez uma quebra de estrutura aqui e agora está fazendo um pullback dessa onda maior aqui do gráfico diário, né? Então aqui nós temos a região dos 50%. Então vocês têm que tomar cuidado justamente nisso. A gente ainda não sabe se esse preço está fazendo isso aqui para continuar caindo ou se daqui ele já vai continuar descendo, né? Porque nós já chegamos numa região de pullback. Já chegamos nos 50%. Eu vou até marcar aqui, ó, para vocês entenderem, ó, que o preço já chegou numa região de premium e discount. Claro, ele tem alvos para cima? Tem, e ele pode ir para cima, sim. Mas para isso, a gente tem que ter essa leitura do que está acontecendo, tá? Ditos essas palavras, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, marcar quais são as possíveis regiões de parada desse preço lá embaixo, tá? Diga-se de passagem, tá, turma? Apesar de ser um order block, isso aqui normalmente não é para chegar aqui e sair comprando. Isso aqui são os alvos dessas possíveis descidas, tá? Então é isso que vocês têm que estar cientes dessas possibilidades. Assim, dessa forma vocês não vão se confundir e não vão tomar decisões erradas. Então, para a região de baixo, esses são os pontos que a gente tem que observar. Quando a gente traça aqui, ó, do topo ao fundo a região de premium discount, a gente vê que essa região aqui está exatamente nos 50% e o preço ainda se encontra numa região premium, tá? Então, por isso, ainda pode ser cedo para a gente pensar em compras. Para agora, do lado de baixo, né, o outro lado que a gente está observando, a gente tem o que aqui, ó? Nós temos dois movimentos interessantes, dois pontos interessantes aqui. O primeiro é esse aqui, tá? Que foi esse candlezinho engolfado aqui, que vocês têm que ter atenção. Depois, a gente tem outro
Vou só trazer mais para cá, né? Depois a gente tem uma outra região aqui, que é essa extremidade, tá? Então, esses dois pontos são os pontos importantes na ponta vendedora. Mais possivelmente, quanto mais na parte de cima, melhor, tá? Eu costumo fazer isso aqui, ó. Faço as marcações e aí eu tenho meu dedo duro aqui, que é o Sonar Lab, ó, que ele me diz que as regiões principais não são essas que eu marquei, são as de cima. Aqui eu até concordo, tá? Que a gente pode trabalhar com essa região aqui, por ela ser uma região de quebra de fundo, tá, turma? Agora, essa outra aqui foi um candle que foi engolfado, é uma extremidade, né? Existe essa liquidez aqui, tá? Então, a gente pode estar aí observando tudo isso. O que eu esperaria de movimento aqui? Se esse preço abrir subindo aqui, eu esperaria alguma coisa nesse sentido aqui, tá, turma? Agora, se ele abrir já dando continuidade, aí nós vamos ter algumas regiões validadas nessa zona aqui, onde teve essa bagunça toda aqui, tá? Mas tudo isso vai depender da abertura do pregão. Vocês têm que estar atentos na abertura do pregão para ver quais são essas possibilidades aí. Beleza? Dólar. Vamos por 15 minutos na doleta. Doleta hoje ela começou a fazer o pullback, né? Ele abriu, ó, ele fez o movimento certinho aqui, ó. Ele abriu fazendo choque, voltou no order block e depois ameaçou continuar. Nessas marcações que a gente deixou aqui, não vai mudar muita coisa, tá? Porque o preço começou o movimento de pullback, então a gente continua com essas mesmas marcações para o lado de cima e lá embaixo também, tá? Atenção só esse gap aqui, tá? Eu só ficaria esperto com a parte de baixo dele, porque o 50% já foi mitigado, né? Mas a gente sabe que na parte de baixo aqui, quando o preço vem, ele costuma testar até a extremidade e fechar o gap mesmo, tá? Então não tem muito que mudar no estudo do dólar. A única coisa que eu vou acrescentar aqui é esse ponto aqui, ó. Porque se esse cara aqui perder esse fundo aqui, o preço pode dar continuidade para ir para o alvo, tá? Que aí nós temos o fim desse movimento e a continuidade da próxima pernada, beleza? Então, doleta hoje é mais ou menos isso aí, sem muitas novidades. Euro, de novo, ó. O que eu falei para vocês do euro? O euro fez o choque, voltou de novo, não conseguiu chegar naquela região e deu a venda novamente, tá? Quem está esperto aí operando consegue pegar esses movimentos e aproveitar, porque o euro, o Forex tem essas vantagens. Você tem aqui, ó, ele tem a quebra da estrutura, voltou numa região de imbalance. Aqui você tem a venda, tá? Isso aqui é a venda confirmada. Inclusive depois voltou de novo aqui, ó, pegou mais uma carona e desceu continuando. E aqui novamente, ó, subiu, bateu no imbalance, no teste do fundo e deu outra venda. Então, percebam que no Forex os objetivos, né, os movimentos, eles são bem mais técnicos do que o nosso índice aqui, tá? E que a gente tem agora para o euro aqui? Ele está renovando o fundo, né? Aqui vocês podem trabalhar, mesmo ele chegando nessa região aqui, se ele voltar, vocês podem trabalhar dentro desse range por uma possível continuidade, tá? Só fiquem espertos.
Porque, como eu disse, o preço, ele... Deixa eu colocar aqui numa hora que vocês vão enxergar melhor. Tá vendo? Ó, ele rompeu um fundo e tá vindo testar os níveis de baixo. Né? Então, a gente ainda tem um movimento de queda no euro. Tá? Então, toda e qualquer operação de venda, teoricamente, vai ser bem mais tranquila para se fazer, tá? Então, essa é a movimentação. Esperar ele subir para estar operando a favor do movimento. O SDJPY, ó, foi lá no order block da compra, aquele dia. Hoje, o que ele fez nessa madrugada? Lembra que eu tinha marcado essa região aqui, ó, para ter atenção? Ele passou batido, tá? Mas assim, ó, o que vocês têm que entender? Quais são os pontos que a gente deixou marcado? Esse e a extremidade. A extremidade, ela sempre vai ser o ponto mais forte. Principalmente vocês que conheçam o Yen, vocês vão ver que se a gente tem esse range aqui, é muito mais provável que ele vá de zone to zone, para depois fazer o outro movimento. Então, aqui não deu nada de entrada boa, a não ser que fosse entrada de continuidade em pullback de 50%. Nesse cara que ele passou direto, não deu nem chance de fazer uma entrada. E quando chegou lá no alvo, ele acabou dando uma venda aqui, né? O que a gente tem aqui nesse movimento agora? Primeira coisa, a extremidade. Nós temos aqui uma outra. Vamos botar aqui um novo ponto, que é esse carinha aqui. Essa extremidade. Aqui a gente já bota um order block do 15. Tá? E nós temos aqui esse fundo. Então, se o preço não conseguir passar desse topo, romper o fundo aqui, na volta pode ser que tenha uma venda, dando continuidade nessa tendência, tá? Fiquem espertos quanto a isso, a tendência do Yen ainda é de baixa. Então aqui a gente está numa região vendedora. Se por um acaso, inclusive aqui, ele pode fazer um sweep aqui, tá? Fiquem atentos a isso. Porque eu tenho aqui, ó, essa região aqui. E depois eu tenho essa extremidade aqui. Tá? Então nós estamos com essas duas pontas. Então aqui pode ser muito possível ele ficar sentando aqui, depois fazer um sweep e descer ladeira abaixo, seguindo a tendência. Beleza? Então, esse é o range que a gente está aí do USD JPY. Próximo é o Shao. O Shao, como eu tinha marcado aqui, a gente tinha deixado essas regiões aqui da extremidade. Podem ver que hoje ele trabalhou meio consolidado, não movimentou muito, né? Depois de ter chegado nesse alvo aqui. E ele tem um próximo alvo ali em cima, tá? Uma coisa que tem que ficar esperto agora é que assim, ó. Percebam que ele fez o sweep embaixo e fez o sweep em cima. Então, ele pode muito bem vir corrigir até essa região aqui ou até a região de baixo. Fiquem atentos a isso, porque a tendência do ouro é de baixar. Tá? Então, olha aqui, ó, quando a gente põe no gráfico de 4 horas, tá bem clara a tendência baixista do ouro, ok? Então, fiquem espertos quanto a isso. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa. No gráfico de 1 hora ele está gigantesco esse order block. Então, enquanto no 15 a gente pode deixar marcada essa região aqui toda. Beleza? Ó, inclusive ele está chegando perto ali.
Então é isso, galerinha. E também queria fazer uma observação, falar um pouquinho aqui, vou falar rapidinho aqui. Hoje acabei não operando no índice por causa. A hora que ele deu a operação ali, o pessoal viu no grupo, eu tava operando no nosso queridíssimo Nasdaq. Eu acabei pegando esse trade de descida aqui. Quem viu ontem eu postei que tinha tomado stop. E aí hoje, graças a Deus, consegui já recuperar uma boa parte. Fui mão de alface. Fui sim, confesso, mão de alface. Minha saída foi nesse fundo aqui. Quem viu lá pôde observar. Claro, tendência de alta. Minha expectativa é que de repente ele pudesse fazer isso, então eu preferi garantir a saída aqui. Se tivesse feito o trade até embaixo, teria garantido aí a recuperação do que eu perdi ontem. Mas está valendo. O que importa é consertar o que aconteceu e ainda está bem vivinho no teste da Apex. E se você quer saber mais sobre a Apex, link está na descrição também. Uma mesa proprietária top dos Estados Unidos, onde a gente opera com o Ninja Trader, a corretora própria deles. Então é um outro nível para você fazer um teste. Conta de $25 mil. E se você fizer a matrícula através do meu link que está na descrição, tem 50% de desconto no teste. Beleza, turma? Então era isso. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa live de amanhã.